Crise de Identidade, a 232ª HQ que eu estou lendo esse. Bem, eu nunca escondi que eu prefiro muito mais a Marvel do que a DC. Eu li muito mais conteúdo da Marvel e, em geral, as histórias que eu li das duas, quando eu faço uma comparação, eu tenho um carinho muito maior pelas histórias da Marvel. E também vejo nelas uma qualidade maior quando se compara o todo, embora, claro, que a DC tenha obras específicas de altíssima qualidade, que são reconhecidas por todos os leitores, e Crise de Identidade, depois de eu ter lido, eu acredito que seja uma delas. Essa HQ aqui, escrita pelo Brad Meltzer e desenhada pelo Rex Morales, uma equipe cujos nomes não me são tão familiares, ela é realmente uma obra excelente. Ela busca trabalhar o conceito da identidade dos heróis, da identidade secreta, e de como essa persona que eles criam para esconderem suas vidas cotidianas é uma proteção que eles têm para evitar que seus entes queridos, seus familiares, seus amigos sejam visados pelos vilões que eles combatem todo o tempo. E muito dessa HQ é focada nessa questão da identidade secreta do super-herói e como isso se relaciona no universo da DC. A trama começa quando a esposa do Homem Elástico, um dos poucos heróis que tem uma identidade pública, ela é assassinada na casa dela. É assassinada na casa dela e isso não é uma simples trivialidade. E isso não é uma simples trivialidade, porque na verdade os heróis eles têm toda uma rede de proteção. Então uma casa de um super-herói não é somente uma casa comum, mas uma casa com tecnologia alienígena, feitiços avançados, tecnologia terrestre de detecção e todo tipo de sorte de proteções de todo tipo mesmo para impedir de que vilões acessem o local e coloquem em risco a vida das pessoas que estão lá. No entanto, algum vilão consegue burlar tudo isso e assassinar a esposa do Homem Elástico. E nisso os heróis eles ficam horrorizados, eles ficam bastante assustados, vão todos tentar entender o que aconteceu, vão todos tentar ajudar o que aconteceu. E nisso tem cenas muito boas de dramas mesmo do Doutor Elástico, lidando com a morte da esposa, os amigos lidando com a morte de uma amiga deles, afinal, como eles dizem, eles são uma grande família. E todos os heróis ficam muito abalados e mais apegados às suas próprias famílias, temendo que elas possam também ser visadas. Equipes são formadas e quem fica responsável pela coordenação em grande parte é o Arqueiro Verde. Na verdade, apesar do Homem Elástico ser a principal vítima, ele não é um dos protagonistas mais ativos. Alguns personagens que estão aqui, com exceção do Superman e da Mulher Maravilha, são alguns protagonistas. O Arqueiro Verde, a Canário, Arqueiro Verde, a Zatanna, a Canário, o Flash Wally West e o Gavião, eles são, digamos, os personagens mais ativos. Eles organizam um grupo de busca, assignando, olhando as características da morte da esposa do Homem Elástico e assignando vários grupos de heróis para irem atrás de vilões e tentarem descobrir quem foi a identidade desses, quem foi o autor do crime. No entanto, eles mesmos se juntam e não atribuem nenhum vilão para eles mesmos, porque eles têm certeza de quem foi o assassino. E isso vai revelando que no passado houve um evento em que, eu diria até que é um conflito secundário dentro da HQ, porque realmente é um conflito que não tinha tanta necessidade. É mais para adicionar camadas e complicações nessa busca por descobrir quem é o criminoso. Que mostra que no passado o Dr. Luz invadiu o QG da Liga da Justiça quando a esposa do Homem Elástico estava por lá. E nisso ele agrediu ela e também violentou ela. O que é uma questão que é muito complicada nos quadrinhos, porque além da morte da esposa do personagem, o que lida com questões como
aquela Mulheres na Geladeira, eu acho que é Mulheres na Geladeira, da questão de que sempre as mulheres que sofrem, sempre as personagens femininas que sofrem são vitimizadas para a história do herói protagonista masculino ser colocada para frente. E aqui isso acontece duplamente com a esposa do Homem Borracha, porque além da morte dela, tem esse passado em que ela é agredida e violentada. E eu acho que a questão da violência sexual aqui poderia, não precisaria ter sido necessária. E é até um pouco distoante do clima geral da HQ, que a violência sexual é algo muito mais. Não sei explicar, é algo muito mais emocional, muito mais visceral do que uma agressão, até mesmo um assassinato, que é algo de um cunho completamente diferente, porque envolve questões e mecanismos emocionais diferentes. E dentro da HQ, que ela de forma nenhuma é voltada para maiores de 18 anos, e nem tem cenas explícitas, nem de violência ela tem cenas muito explícitas, fica estranha essa questão da violência sexual. O objetivo dos autores foi que mostrar que o Dr. Lewis era um vilão completamente escroto e que era um cachorro louco que precisava ser feito algo para ele. E nesse sentido, eles talvez realmente precisassem desse recurso para justificar a decisão que alguns os heróis têm que tomar em seguida. Que vendo que o Dr. Luz faz aquilo, e ele ensandecido dizendo, eu voltarei, porque vocês não vão me matar, e eu sempre vou voltar, e vou conseguir, e vou fazer de novo, e isso e aquilo, e com a cara realmente de psicopata, completamente ensandecido, que nem psicopata, né? Psicopata não demonstra tanta emoção. Os personagens contêm ele e tomam a decisão de apagar as memórias dele, para que ele não se lembre daquele evento e não tente ir atrás novamente da esposa do Homem Elástico. Só que a Zatanna acaba embaralhando os feitiços, acaba não funcionando tão bem, porque era a primeira vez que utilizava, e deixa o Dr. Luz meio demente. Ele, tipo, era um vilão perigosíssimo, poderosíssimo, ensandecidíssimo, e vira um cara meio bobo que acaba sendo vilão de quinta categoria que os jovens titãs metem porrada cotidianamente. E nisso, esse grupo do Arqueiro Verde, que esse grupo do Arqueiro Verde que tem que fazer essa obra, e depois de uma votação em que os heróis têm problemas de decidir o que vão fazer ou não, eles têm certeza que o Sr. Luz ele recuperou a memória dele e resolveu ir atrás da esposa do Homem Elástico para realizar a sua vingança. E esse passado, apesar de ser uma subtrama, digamos assim, ele também está muito ligado com a questão de crise de identidade, da identidade secreta dos heróis, porque ali era o Sr. Luz identificando a identidade secreta de vários deles e até que ponto eles precisam ir para se proteger. E existe um dilema moral aí, e de que é correto os heróis alterarem a cabeça das pessoas, alterarem memórias, e existe conflito na HQ com o Wally West não concordando com o que foi feito, não acreditando que o Barry Allen concordou em fazer aquilo, o Kyle Reiner também ficando meio abalado, e no próprio momento os heróis em dúvida sobre se aquilo era o correto mesmo que ia fazer. E a HQ vai sempre muito concentrada nessa questão de identidade e também das famílias dos heróis. Outros membros de família são atacados, como o pai do Tim Drake, a esposa do Electron, e os personagens tentando descobrir quem foi o mandante, e os vilões em polvorosa, porque eles sabem que os heróis vão tentar ir atrás deles, e nisso alguns fazem alguns planos de tentar derrotar os heróis nisso, e tem sequências muito boas de confronto com o Merlin, com o Slade, tem até a cena clássica que o Arqueiro Verde dá uma flecha, enfia uma flecha no olho cego do Slade, e o Slade, que é o cara todo tático, com a mente super estratégica, que consegue derrotar vários heróis, se preparando estrategicamente, ele e sempre calmo, analisando as situações, ele fica ensandecido e fica, eu vou lhe matar, desgraçado. Então, realmente, a HQ consegue trabalhar muito bem os temas e os conflitos. E a arte do Reg Morales é realmente muito boa. Ela tem um estilo bem realista, digamos assim, mas consegue ter bastante dinamismo. E as cenas de ação são muito boas.
Realmente é uma arte que eu curti bastante e as cores, a combinação com as cores ficaram legais. E realmente essa aqui é uma DC que eu li e realmente eu não consigo encontrar coisas para que eu diga assim, porra, isso aqui ficou ruim nessa HQ. Eu tenho algumas críticas, como por exemplo o uso da violência sexual, que eu não. Eu entendo o porquê dos autores terem ido por esse caminho para justificar o, os heróis tentarem fazer o lance drástico de apagar a memória e de trazer à tona esse dilema, mas ainda assim não me sinto tão confortável. Talvez se fosse uma HQ adulta e com uma proposta de abordar esse tipo de questão e não simplesmente de colocar ela como um ponto de plot, eu ficaria mais confortável. Mas não vou negar que da forma como foi colocada, eu consigo encontrar o motivo de por que utilizaram ela e não outro recurso. Porque era o recurso máximo que usaram, que tinham, para fazer com que, para mostrar que aquele vilão é terrível, que os heróis precisavam tomar uma decisão drástica naquela situação. E eu acho que nenhuma outra coisa seria algo tão com tanta urgência quanto aquilo. Mas eu deixo para leitores e quem assistiu o vídeo decidir sobre essa questão, se realmente era necessário, se é válido nessas circunstâncias, se não teria outras alternativas e tudo mais. No entanto, essa HQ ela tem realmente muita coisa: relações familiares, conflito, dilema entre os heróis, a ideia de proteção da família, confronto com vários vilões diferentes. Realmente, o Brad Meltzer, que é um autor que realmente o nome não me sabe, não rings a bell, não me traz informação nenhuma. Eu li essa crise de identidade, que eu comprei assim, parece que essa crise de identidade é meio clássica, eu vou comprar pra ver qual é. E realmente o que eu vi foi uma HQ muitíssimo boa. E eu ficaria muito feliz em ler outras HQs da DC que fossem de tal qualidade. Embora, claro, meu gosto, minha preferência pela Marvel não vai deixar de existir. Mas eu vou ficando por aqui, já me estendi demais, e no próximo vídeo voltarei com Fullmetal Alchemist. E é basicamente isso, e até a próxima.